Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre o relatório trimestral de MF11, o Fundo de Desenvolvimento da Mérito, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E coloquei aqui na capa a seguinte mensagem, que o curto prazo não será positivo. E aqui para deixar bem claro que me refiro aqui a curto prazo sendo uma janela de um ano, tá? Janela de um ano que o próprio gestor deixou claro no relatório. Aqui no curtíssimo prazo, pelo menos aqui nessa sexta-feira, estamos observando um dia de alta em MF11, alta de 0,62 a 58,40. Enfim, aqui a mensagem que o gestor passou no relatório foi bem pesada, um bem duro aqui, colocando bastante o pé no chão, mas o mercado já vinha punindo bastante a cotação de MF11, né? Aqui a queda no mês, 14%. Enfim, desde a divulgação do relatório do rendimento, uma queda de 16%. Então, enfim, aqui uma queda aparentemente exagerada, né? Mas lembrar aqui que é um fundo bem problemático, né? Tem alguns fatores que dos gestores que preocupam. Mas enfim, primeiro vou tratar aqui sobre o que teve mais de importante no relatório, traduzir para vocês. Então, aqui eles comentaram os motivos da diminuição do rendimento e foram exatamente aqueles que eu fiz no vídeo passado, né? Que foi a questão de não recebimento de taxa de manutenção aqui por parte da Cortel, devido à administração aqui desses locais, e também a questão de aumento de custos da construção, o que vai reduzir a margem de lucro, vai consumir mais caixa. Então o gestor teve que retirar um pouco de caixa aqui para mandar para as obras, reservar um pouco mais de caixa. Com relação à situação da Cortel, então eles tinham aqui a previsão de aqui concluir a questão de aceite aqui da administração aqui de expendimentos em 2026. Mas aqui teve uma mudança de projeção apenas para o ano que vem. E aqui, pelo que eu pude notar, boa parte do problema está relacionado com a prefeitura, porque o gestor ele demonstrou que se depender dele, aqui o problema é resolvido de forma bem rápida. Por exemplo, aqui nesse trecho, em novembro de 2025, apenas 3 meses após a aprovação do projeto de benfeitorias, as obras do local aqui em Santo Amaro foram concluídas. Ou seja, aqui no momento em que a prefeitura passou o que deveria ser feito, a empresa foi lá e fez, né? Apenas 3 meses. Então tem aqui alguns outros casos onde aqui a prefeitura ainda precisa falar o que precisa ser feito. No caso, você vê que o próximo, esse Araçá, sendo que são 5 locais, tá? São 5 locais aqui na concessão da Cortel que dependem da prefeitura informar o que necessita ser feito. Então, mais uma vez aqui a gente observa o ente público atrapalhando o privado, né? Atrapalhando bastante. Ok? Aqui o gestor, que um ponto interessante, né? Ele fala que que esse início da cobrança da taxa de manutenção acarretará um incremento relevante de receita. E aqui é até um ponto que depois tem que verificar com o gestor quem que paga essa taxa de manutenção, se é a prefeitura ou se é aqui as pessoas, né? Aqui eu não tenho a menor ideia de como é que funciona esse negócio aqui de cemitérios, né? Não tenho nem ideia de quem que paga isso aqui. Se for a prefeitura, está explicado por que que eles estão atrasando aqui, dificultando essa reforma aqui desses locais, tá? Então, aqui o gestor ele ressalta que o ano de 2026 vai ser de consumo de caixa para a Cortel. Então, essa posição que hoje representa, acho que cerca de 25% de MF11, não vai contribuir para o rendimento, ok? Olha aqui, tratando sobre o segundo fator que levou à queda do rendimento.
Esse aqui é um fator que nós já sabemos, né? A questão de aumento do custo de construção devido ao conflito lá no Oriente Médio. Aqui chegam a citar um aumento de 30% em alguns materiais. Então, realmente pesando bastante e eu faço acompanhamento aqui sobre esse caso lá no fechamento de mercado. Por enquanto, esse conflito no Oriente Médio ele segue aqui em tratativas de negociação, né? A gente pode notar que os Estados Unidos, Donald Trump, não quer mais manter isso, está ficando impopular, mas também eles não estão chegando aqui a um acordo das condições. Ok, aqui eles também citam outros fatores que estão prejudicando e podem vir a prejudicar a MF11. Aqui eles citam o endividamento das famílias. Aqui, há umas semanas atrás até comentei isso, né, sobre os três fatores que estavam pesando bastante sobre as incorporadoras: o juros elevado, aumento de custo de construção e o endividamento da família, o endividamento das famílias. E aqui eles também citam o fim da escala 6 por 1 como com potencial de encarecer custo de construção em cerca de 20%. É aqui uma previsão bem negativa com relação a esse projeto, né? 20% de aumento. Sendo que até que como esses comentários aqui em determinado momento, eles não conseguem repassar esses aumentos de custo de construção para aqueles imóveis que já foram vendidos, né? Para os que não foram vendidos, até tudo bem passar o aumento de custo de construção, mas para os outros fica complicado. E para concluir, o gestor ele coloca aqui esse trecho que eu achei uma visão, um trecho bem pesado, tá? Pesado no sentido de alertar os investidores para não serem muito otimistas, para ter o pé no chão. É que esse último trecho. A equipe de gestão avalia os próximos 12 meses como um período de extrema incerteza. Dessa forma, o ganho de dividendos para o restante do ano e início de 2027 poderá sofrer alterações relevantes a depender da evolução dos fatores mencionados anteriormente e de novos acontecimentos, que podem impactar os dividendos de forma positiva ou negativa. Então, eu entendi aqui que foi um recado bem pesado aqui para os investidores terem cautela, terem uma baixas expectativas para o curto prazo, aqui no período de um ano, até o início de 2027, né? No caso aqui, pelo menos até o primeiro trimestre de 2027. No entanto, aqui no final ele colocou de forma positiva ou negativa. E aqui esse positiva é que me gerou dúvida, né? Porque ele passou aqui o relatório inteiro falando de forma negativa, um tom mais pesado, e no final ele coloca aqui a palavra positiva. Então, esse positivo, o que vocês pensam? Para mim, ele dá margem para alta, né? No entanto, lendo aqui o relatório, a interpretação que eu tive é que vai ser esses 90 centavos para baixo pelo próximo um ano, pelos próximos 4 trimestres. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam aqui desse trecho aqui das primeira e segunda página aqui do relatório de MF11. Para mim foi um relatório pesado, tá? De que no máximo 90 centavos até o primeiro trimestre de 2027. E se for 90 centavos, tá excelente, né? 90 centavos está ah, falando aqui de 1,55% ao mês. Muita coisa, no entanto, o mercado especifica que vai ter uma queda de rendimento aqui ao longo dos próximos trimestres. Enfim, pensar de nada aqui que não entende longo prazo, eu não duvido nada, tá? Que continue caindo ainda mais. Mas, enfim, para aquele investidor que tem um pouco mais de apetite a risco, que é paciente, pode até ser uma oportunidade. Lembrando aqueles fatores, né? MF11, a média já fez emissão abaixo do VP, bem abaixo do VP. 2025 só em 2025 foram duas emissões bem abaixo do VP. Tem aquelas questões contábeis bem pesadas também que aconteceram lá em 2018 e outro que também aconteceu em 2022. Mas enfim, continuando aqui com o relatório, o gestor trata sobre a precificação no mercado secundário. É, então, aqui eles falam sobre
é que o gestor fala que o mercado está precificando de forma exagerada MF11, na opinião deles, de forma que o mercado especifica como se o consórcio Cortel SP valesse zero e ainda tivesse um desconto de 20% sobre os demais ativos da carteira. E olha, aqui o mercado está nem aí para isso, tá? O mercado é muito curto prazo, muito rentista, é que o mercado interessa apenas o yield. Até observa lá o fundo da Orca que eu acompanho bem de perto, está sendo tão feio que tem um empreendimento lá que sozinho representa, realmente representa mais de 50% de toda a precificação do lá do RPR11. Mas enfim, aqui, dependendo do que o gestor escreva aqui, o que importa, o mercado só vai ficar de olho no rendimento e vai sardinhar aqui fazendo besteira. Isso ok. Agora aqui tratando sobre mais alguns pontos interessantes que eu vi nesse relatório. Aqui um ponto que eu marquei. Aqui sobre a carteira de MFI, sobre as fases dos empreendimentos. Aqui ele colocou que 37% está concluído. Se eu estou enganado, aqui acho que teve uma boa evolução frente ao relatório trimestral anterior. Vou mostrar aqui para vocês. Só um instante. Aqui, ó. Vejam só. Aqui no relatório do quarto trimestre, ele indicava que 13% dos empreendimentos estavam concluídos. Olha aqui, tivemos um salto para 37%. Então, aqui um belo salto, né? Uma diferença bem grande. Ok, aqui não sei se foi alguma informação errada, então se é realmente isso mesmo. Mas enfim, continuando aqui com as observações que eu fiz aqui no relatório. Aqui um ponto que já comentei em vídeos anteriores, aqui faz do projeto apenas 17 milhões concluído. Isso aqui é positivo, indica que pouco estoque encalhado. Temos aqui tipo de empreendimento, incorporação residencial. Aqui a gente pode notar que cada vez mais o aqui incorporação residencial tomando corpo aqui em MF11, né, tomando espaço. Se estou enganado, antigamente MF11 era muito focado em loteamento. Agora a parte de incorporação residencial está tomando mais espaço. Lembrando que MF11 trabalha com a modalidade Minha Casa Minha Vida, que, enfim, tende a sofrer menos com essa questão de escassez de crédito, a não ser que a situação macroeconômica, questão fiscal do Brasil, se deteriore e o governo, independente de qual seja, lá em 2027, tenha que diminuir um pouco a torneira aqui para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, 2027 pode ser um ano ruim para o programa. Agora aqui em 2026 está uma maravilha, né? Ano de eleição, gastando horrores, acontecendo independente do governo, mas enfim, é para se ficar de olho. Aqui outro ponto que chama atenção, aqui obras em andamento, aqui fala que 28% do custo incorrido. Então, aqui a mesma porcentagem do relatório anterior. Agora aqui um ponto que eu gostaria de dar uma comparada aqui, ó. Aqui na projeção de fluxo de caixa para o ano de 2026. Aqui eles colocam uma projeção de 11,35 por cota de rendimento para esse ano. Vamos ver qual que é a média desse valor aqui e qual que era a média anterior, qual que era a projeção anterior. Então, 11,35 dividido por 12, isso é uma média de 94 centavos. Então, por enquanto, o gestor coloca uma média acima de 90 centavos, sendo que parte essa média por conta do primeiro trimestre, né, que foi acima de R$ 1. Já para 2027, o gestor coloca aqui uma meta de 11,75, que ainda daria menos de R$ 1 por cota. Ou seja, o gestor aqui aparentemente está projetando que talvez o rendimento não decole ainda no ano que vem. Agora aqui comparando com o relatório trimestral do quarto trimestre de 2025. Ok, aqui vejam só a diferença. Eles colocavam aqui uma expectativa de 13 e 15 para 2026.
o que seria aqui 1,10 por cota. Então, já tinha comentado isso, tá? Essas projeções que a Meritor tem feito, ela tem errado bastante. Aqui pelos 27, 13, 44, também bem diferente do que está projetado aqui. Dá uma revisão aqui enorme aqui no para esse ano, né? Enfim, lembrando que podemos ter outras revisões ainda pela frente. Ok, concluindo aqui sobre MF11. Como eu disse, curto prazo, no caso um ano, não será muito positivo, pode piorar. Na verdade, acredito que a tendência de rendimento é mais para piora do que melhora. Aqui no cenário positivo, teria manutenção nesses 90 centavos. Nossa, minha opinião sobre F11, aqui não é para todo tipo de investidor, não, tá? O gestor já fez bastante lambança no passado, como forma já disse outras vezes, mas olhando esse preço até que me dá o interesse de comprar, tá? No entanto, eu tenho muito o RPR11 na carteira, então devido a gerenciamento de risco, para mim não dá para colocar MF11, mas por esse fator de já com muito risco na minha carteira pessoal. Então é isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.